Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Você sabia que a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão são um dos grandes adversários da nossa felicidade? Dia de aprender como lidar com esse mecanismo de autodefesa e buscar a verdadeira felicidade. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Uma das maiores buscas do ser humano é pela felicidade. E hoje a gente conversa com o palestrante e escritor espírita André Luiz Rosa, que está aqui com a gente no estúdio. André, seja muitíssimo bem-vindo. É uma alegria e uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, no Esferas da Vida. Muito obrigado pelo espaço, eu agradeço imensamente o convite, viu, Priscila? E espero corresponder com a nossa fala neste dia e agradeço aos nossos espectadores que nos acompanham. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O André Luiz Rosa é de Valinhos, aqui do estado de São Paulo, graduado em gestão pública, fundador e atual presidente da Casa do Caminho, na mesma cidade de Valinhos, além de ser um grande pesquisador e escritor, pesquisador da doutrina espírita, é um palestrante que faz palestras pelo Brasil inteiro. Olha, eu gostei muito já das palestras que eu assisti e fiquei muito feliz de recebê-lo aqui no nosso programa. E a gente conversa sobre felicidade, amor, gratidão, como que hoje a maioria das pessoas busca, né? A gente busca ser mais feliz, amar mais, ser grato, mas parece que não é tão simples assim, não é, André? É verdade, não é tão simples assim, porque a teoria é uma coisa, a prática é bem diferente. Então, no dia a dia, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, nós mesmos, né? Temos uma dificuldade muito grande em colocar na prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos. E hoje o mundo está precisando muito, não é, de gratidão, de amor, de generosidade, de mais aproximação entre as pessoas. Então é isso que nós comentamos nas nossas palestras, nas nossas falas, nos nossos livros. Aí posso aproveitar e mostrar seu livro, por favor. André? Olha aqui, Quando o Coração Fala Mais Alto. Quando o coração fala mais alto, é um convite à mudança na forma de agir em torno do semelhante. André, esse livro foi publicado quando? Conta pra gente. Este livro, ele já tem uns 3, 4 anos de publicação, é uma publicação independente, ele não é encontrado em nenhuma editora, em nenhuma livraria, e nós distribuímos eles nas palestras. Olha, não é? Então já tem uns 3, 4 anos, é uma produção independente, como eu disse, e já tem umas 2, 3 impressões. Então a gente visita as cidades, leva os livros e a pessoa leva em forma de presente, em forma de complemento, as palestras. E tem também o Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa. Olha, Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa. A hora que eu já vi o título e o livro já me tocou, porque eu tenho 2 meninas e não é fácil, não é, Já André? impressiona um pouco, né? Já impressiona e é muito bom, porque muitas pessoas passam por essa situação, essa questão. E com certeza deve ser um livro que... fala sobre o desencarne precoce. Sim. Então ele dá uma visão, de acordo com a doutrina espírita, sobre como entender o desencarne de crianças, adolescentes, jovens, quando a ordem natural das coisas
que desencarnem primeiro os mais Claro, velhos, não claro. os mais jovens. Então é um olhar assim bem leve, bem tranquilo, para que a gente possa esclarecer quem está passando por esta questão na atualidade. Para que as pessoas consigam sofrer menos, né? Com Com menos certeza. revolta, tendo uma perspectiva Com certeza. dentro da visão espírita. A gente sabe que não é fácil, mas que o espiritismo é consolador, né? Principalmente nessas horas, não é, André? Com certeza. E aí já vem esse mote do amor, já vem este mote desse sentimento, dessas virtudes que a doutrina espírita traz e que as pessoas estão buscando muito hoje. Hoje, nas palestras espíritas, é muito engraçado, porque a gente pergunta assim, quem é espírita? Não são todos que levantam a mão, não, na palestra espírita. Sim. Por quê? sim. Porque as pessoas estão buscando algo, estão tentando levar alguma coisa para casa, buscar o conhecimento. Hoje tem a internet que ajuda muito, as pessoas pesquisam. Muito. Então a gente vai trabalhando por esse caminho assim. E a maioria das pessoas, eu sinto hoje, que está em busca de um sentido maior. Algo não está preenchendo. Existe um vazio de fato, a gente fala no vazio existencial, mas existe de fato um vazio. Porque a gente está amando menos, a gente está, o espírito chega numa fase que ele precisa de mais, né? Que o senhor fala aqui do quando o coração fala mais alto. Sim. O que seria? Quando o coração fala mais Então, alto? na verdade, este livro, ele fala sobre Jesus. Olha. É um convite, este livro, para que a gente entenda, e eu até digo assim, para que a gente tire Jesus por trás das linhas do Evangelho, da Bíblia, e coloque na vida prática. Como nós dissemos, não é fácil, não é no dia a dia. Então, quando a gente chegar lá na rua, quando se depara com alguma situação, é muito difícil colocar o coração falando mais alto, porque nós queremos, hoje todos têm direitos, não é? Hoje todos querem reivindicar aí os seus direitos, então, aí, onde é que fica o amor? Quando é que a gente abre mão em favor do próximo, em favor do outro? E é exatamente isso que Jesus veio falar, não é? O esquecimento de si mesmo, para que a gente abra a mão em favor do próximo. Aquele que está mais perto da gente, dentro da nossa casa, trabalhando com a gente, no dia a dia. Então é esta a questão. Claro, a gente tem que ter empatia e afeto pelas pessoas, não é? Com certeza. E uma palestra que eu estava escutando do senhor, o senhor fala de alguns, né, que a gente até falou aqui no início do programa, de alguns adversários para a felicidade. Esses, de fato, como que é? Por que são adversários? Porque a gente cai na rotina, a gente é ansioso, tem medo, às tem vezes solidão. Nos sentimos solitários, mesmo na multidão, né? Existe essa questão, mas parece normal, né? Ah, eu sou ansioso, eu tenho medo, são características normais da vida humana. Bom, mas por que isso? Conta tudo pra gente, fica à vontade. Antes disso, vale lembrar o seguinte, esses adversários da felicidade não são meus, né? Isso é Joana de Ângeles. Grande então vem lá de Divaldo Franco, um humanista, um divulgador ao extremo da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Então existe um livro, para quem quiser pesquisar, que se chama O Homem Integral, que é de Divaldo Franco, psicografia da veneranda Joana de Ângeles. E neste livro ele aponta vários adversários da felicidade, entre eles a ansiedade, o medo, a rotina e a solidão, que ele conta em palestra, o Divaldo, e nós também resgatamos essa palestra, que é uma palestra antiga do Divaldo, e trouxemos novamente para as casas espíritas. Então, nós notamos que são adversários da felicidade, não inimigos, adversários. E os adversários nós precisamos vencê-los de alguma forma. Claro, não é? Nós precisamos ir em frente, nós precisamos deixar eles mais no esquecimento. E hoje nós percebemos uma população muito ansiosa. Então, hoje, as pessoas esquecem do momento, esquecem do hoje, esquecem das tarefas que estão fazendo ali na hora, pensando no amanhã, pensando no futuro, pensando na viagem que vão fazer, pensando nas coisas que podem
isso cria uma ansiedade. A gente não vive o presente, o aqui e Não vive agora. o presente. Então, por exemplo, este momento que nós estamos conversando aqui agora, ele é muito importante. Porque é este momento. E só tem um momento que nós podemos mudar o futuro, que é este momento. Este momento é onde nós vamos trabalhar. Este momento é onde nós vamos pensar, procurar modificar, porque o amanhã é o amanhã, ninguém sabe. O passado vale como experiência, mas a ansiedade tem sido um grande adversário da felicidade. E os outros adversários? Por que a rotina? Muitas pessoas falam, nossa, mas a rotina é importante. A rotina é importante. Né? Por exemplo, a criança, para ser educada, ela precisa da rotina. Tem que ter horário de comer, tem que ter horário de tomar banho, tem que ter horário de estudar, ir na escola. Então, a rotina é importante para o trabalhador. Mas, o que se refere Joana de Ângeles é aquele mesmismo cansador. É aquela rotina deprimente, onde as pessoas não se permitem mudar de nenhuma forma. Então, automatiza a mente. Automatiza a mente. Você fica automatizado, Exatamente. você não cria, você não desenvolve, você não... Exatamente. Então, você convida alguém para algo. Olha, eu tenho... Eu gosto até de uma história, por exemplo. Tem uma pessoa lá na minha cidade, que já trabalhou comigo há muito tempo, e toda vez que eu encontro ela lá 2, 3 vezes por ano, vamos dizer assim, ela pergunta assim, André, como é que estão as palestras? Eu já faço palestra há 10 anos, não é? E eu digo assim, tão bem, né? Vamos trabalhando. Aí ela diz assim para mim, essa pessoa, é uma amiga muito querida. Sim. Ela diz assim, olha, eu morro de vontade de ver uma palestra sua. Aí eu disse assim, por que não vai? Hoje? Não deu certo ainda. Então. Aí ela fala assim, me avisa quando tiver uma aqui em Valinhos. Aí um dia eu disse assim, olha, na segunda-feira vai ter uma agora em tal lugar. Não, segunda eu não posso. Mas você tem algum compromisso? Não, é que eu tenho umas coisas lá para resolver. Então, percebe que a Isso gente é muito se triste, priva. né? As pessoas não conseguem sair daquelas questões, às vezes, rotineiras, que não precisa, né, sempre ser assim, né? Horários, aqueles horários fixos, aqueles manias, horários... não é? Claro que nós precisamos de horários. Manias, não é? Tem gente que não muda a cor da roupa, não muda o penteado, não muda a maquiagem, claro. Não muda nem o carro, não é? Então, não muda nada. Troca de carro, mas é o mesmo. Nós estamos falando, cor. Nós estamos falando da materialidade, Sim. imagina. Imagina na parte espiritual. Imagina você querer fazer a mudança que o Espiritismo te convida no dia a dia, no cotidiano, e você não sai da sua rotina. Aí não tem como. Não é? Então, é um outro adversário difícil de ser batido, mas que é possível. Faça alguma coisa diferente. Então, eu brinco muito nas palestras assim, mude o cabelo, né? Faça um passeio diferente que você nunca fez. Isso. Chame alguém para um café que há muito tempo você Uma não amizade chama. nova. Uma amizade nova. Outro dia alguém disse assim, olha, vamos em tal lugar? Não, eu não quero ir. Não, mas você conhece alguém? Não, eu já conheço muita gente. Então fica difícil, não é? Porque hoje nós temos todo mundo pela frente. Nós temos o universo, na verdade. Somos eternos. Nós somos imortais. Eternos. Nós somos imortais. Não é? A gente tem que pensar. É difícil pensar como espírito eterno, não é? É difícil pensar como espírito eterno. Porque não tem hora para você fazer uma nova faculdade, um novo emprego, um novo hábito, um novo exercício, criar hábitos melhores e melhorar os valores, né? Tem gente na faculdade com 80 anos. Que bênção. Aí você pergunta assim, mas ele vai fazer o quê? Não é? Mas nós somos imortais. Claro. Então... Já está se preparando para a próxima. Exatamente. Não é? É importante isso. É isso mesmo. Agora a gente vai para o nosso momento Chico Xavier. E olha, o momento Chico Xavier de hoje, eu já coloquei esse vídeo na nossa estreia, no nosso programa. Eu acredito que eu já coloquei umas 2 vezes aqui nesse 1 ano e pouquinho de programa. Mas eu acho que vale a pena a gente ouvir esse vídeo
todos os dias a hora que a gente acorda. Porque eu tenho certeza que muda até a nossa vibração e o nosso dia começa melhor. Porque Chico, ele vai falar com toda a humildade do mundo, a humildade de Chico Xavier. Ele fala sobre o amor, o que ele repetiria 1000 vezes para ele todos os dias e também para toda a humanidade. Então vamos prestar atenção e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre amor, gratidão, felicidade com o palestrante e escritor espírita André Luiz Rosa de Valinhos. Mas antes a gente fala o que no nosso segundo bloco? A gente dá uma super dica de leitura, uma dica para a gente aprofundar os nossos conhecimentos, e são sempre as edições do jornal O Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo. Então você que quer estudar, que quer conhecer, que quer melhorar aí as suas questões sob a visão espírita, procure sempre a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. O contato vai aparecer aí na telinha para vocês. Vocês podem assinar e ter sempre essas duas edições em casa todos os meses. Você conhece a Revista Internacional e o jornal? Conheço. Aliás, uma referência na divulgação da doutrina espírita, não é? Sim. Fundado pelo Caibar. Fundado por Caibar Schutel. E hoje fazendo um papel muito importante, não é? Na divulgação da doutrina. É um dos elementos importantes. E olha, a gente tem que apoiar porque está aí desde de Caibar Schutel. São edições impressas, não é fácil hoje no mundo digital sobreviver nesse meio impresso, então a gente tem que apoiar, assinar a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. E eu também não falei, a gente falou aqui do Caibar Schutel, mas eles acabaram de lançar um livro, o livro O Umbral, psicografado pelo espírito Caibar Schutel. Então são muitas novidades aí para vocês. Por favor, se interessem e vão lá buscar no site, no WhatsApp, e entrem em contato com a editora O Clarim.
E agora eu vou contar para vocês sobre o Instituto Eurípides, que foi fundado há mais de 25 anos no bairro Águas do Paiol, periferia aqui da cidade de Araraquara, época um dos bairros mais perigosos. E o objetivo sempre foi ir de encontro àqueles que mais precisam, e atualmente o Instituto acolhe gratuitamente, olha que importante, mais de 160 crianças de 6 a 16 anos no contraturno escolar, para retirá-las das situações de risco e oferecer almoço, lanche da manhã e lanche da tarde, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas, informática e muito mais. E agora eu falo para vocês uma informação muito importante, que é o projeto Jovem Aprendiz. Com 15 anos de idade, o jovem começa a ser preparado com treinamentos e cursos profissionalizantes. E o Instituto o coloca sempre numa empresa parceira para que ele inicie sua carreira profissional. Olha que bacana! Quer ser esse jovem aprendiz ou conhece alguém que possa vir a ser esse jovem? São mais de 14 tipos de curso e o curso inicia agora no mês de fevereiro. Não percam tempo. Entrem em contato com o Instituto Eurípides, eu tenho certeza que eles vão recebê-los muito bem e mais, você também pode ajudar o Instituto Eurípides. Então, entre em contato e lute também por essa causa mais do que nobre, ok? E a gente volta aqui com a nossa entrevista com o André Luiz Rosa, de Valinhos direto para o Esferas da Vida, e a gente vem conversando sobre a busca da felicidade, também sobre o amor, sobre a gratidão. A gente colocou o vídeo do Chico falando de amor no final do último programa. O que você ensina sobre o amor nas suas palestras, seminários? O que é o amor de fato? O amor, segundo o que a gente estuda, não é? Sim. É a essência da vida. Então, se você pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o amar o próximo como a si mesmo, ele diz que o amor condensa toda a doutrina de Jesus. Então eu costumo brincar que não é um pedacinho de Jesus, um versículo, um parágrafo, ele é toda a doutrina de Jesus. Então o amor como essência da vida é o que nós estamos aqui para aprender. Então nós que somos espíritas, nós temos muito aquela questão do karma, da prova, da expiação. Sim. Estamos aqui para sofrer, para expiar. Eu costumo dizer que é para esquecer um pouco isso, porque nós estamos aqui com um objetivo muito simples e muito claro, deixado por Jesus: aprender a amar. Porque quando você aprende a amar, as coisas ficam mais fáceis. O fardo fica mais leve. Fica, o próprio sofrimento você vai entender, não é? Então, isso a gente só aprende com o tempo. A gente só aprende a partir do momento que você se propõe a aprender essa questão do amor. Porque as pessoas ainda estão muito na defensiva, não é? Estão ainda muito cuidando dos interesses próprios. O egoísmo, o individualismo, o orgulho, são realmente chagas da humanidade que a gente sempre fala e que a gente trava uma batalha constante com esses sentimentos, né? Do orgulho, do egoísmo. O interesse pessoal ainda prevalece em relação ao interesse coletivo, não é? Com certeza. Então, eu acho que uma dica assim, importante é nós buscarmos exemplos. Então, se o exemplo não pode partir de nós, evidentemente, que nós não temos condições para isso, nós precisamos buscar exemplos. Então, você citou agora Chico Xavier. Passamos o vídeo aqui de Chico Xavier que fala sobre o amor ao próximo. E o exemplo é o que não falta. Então, outro dia, por exemplo, a Igreja Católica canonizou Irmã Dulce. Com certeza. Então, Irmã Dulce é uma grande referência no amor. Não é? Então, imagine vocês, não é? Claro. Que alguém um dia chega para a Irmã Dulce e diz para ela: olha, irmã, estou vendo que a senhora dorme numa cadeira. E ela tinha lá um problema de saúde que ela dormia numa cadeira, sentada praticamente. Então eu vou doar para a senhora uma cama hospitalar.
e essa pessoa benemeritamente doou uma cama hospitalar. Passado um tempo, essa pessoa voltou a visitar a irmã Dulce e percebeu que ela dormia ainda na mesma cadeira. Tadinha, ela era assim. E aí a pessoa disse, mas irmã, eu doei para a senhora uma cama toda confortável, hospitalar, último modelo. E ela disse assim, meu irmão, meu filho, graças à minha cadeira aqui, eu já consegui mais de 100 camas para os meus doentes. Então eu vou continuar dormindo aqui nessa cadeira. Então isso é o amor, é a essência exemplo de do amor. abnegação. Claro, é o esquecimento de si mesmo, não é? Mas eu acho, viu, Priscila, que nós, falando de amor ainda, não podemos esquecer do alto amor. Ah, isso é importante, não Sabe é? Como por que a quê? gente vai amar o próximo sem Exatamente. nos amar? Amar o próximo como a si mesmo. Porque as pessoas estão esquecendo delas mesmas, não é? Também. Então, hoje, os índices de suicídio são absurdos. E Infelizmente. pelos motivos mais irrelevantes. Por questão de dinheiro, de falência, de um amor que foi embora, de uma solidão, como nós citamos aqui já hoje, por conta da ansiedade. Nunca a indústria farmacêutica lucrou tanto com os psicotrópicos, não é? Com as fluoxetinas da vida, né? Então, nós precisamos de mais evangelho. Ah, mas não pode tomar o medicamento? Claro, deve, né? A ciência está aí para amparar o homem de alguma forma, mas nós precisamos reacender essa chama do amor. Não é à toa que o grande poeta Carlos Drummond de Andrade nos ensinava que o amor é o sumo da vida. Muita gente acha que ele, né, nossa, mas essa frase dele, mas é isso. Ele romantizou, né? Não é o caso. Não precisava tanto, mas é isto, não é? E como? Porque a gente fala da importância, da necessidade. Às vezes quem está em casa fala, mas como que eu consigo amar mais as pessoas? Porque a gente pode aprender a praticar os valores que a gente busca, não pode? É um exercício, né? Não é Diário. aprender a praticar o bem, não. Como que a gente aprende a praticar? Como que a gente, de fato, é uma organização mental? Como que é isso, na sua opinião? Eu acho que é. Olha, Emmanuel já dizia o seguinte, a caridade é o exercício ou a prática diária do bem. Então, quando a gente se propõe a isto, já é um exercício para o amor. Já é um exercício para o amor. E isso vem com o tempo, vem com o dia a dia, com o cotidiano. E eu acho que com a resposta, com o resultado do que você começa a fazer, porque você começa a fazer o bem ao próximo, a gente começa o quê? Se sentir melhor, não é? Então, a gente vai via de mão dupla, né? Uma via de mão vai dupla. E volta. É. Por isso que talvez as pessoas percebam o resultado mesmo da prática do bem, né? Mas eu queria falar do cotidiano também. Claro, por favor. favor. O exercício do amor não está nos livros, não está na teoria, não está nas palestras, não está simplesmente num programa de televisão como este, está no cotidiano, é daqui para fora. E Jesus, nós citamos aqui o mestre querido, ele trabalhava com o cotidiano. Então, quando Zaqueu quis conhecer Jesus, que era um homem de baixa estatura, ele queria conhecer Jesus. E aquela multidão, o que fez Zaqueu? Subiu numa árvore. E como é que Jesus lidou com isto? Falou simplesmente, Zaqueu, desce, que eu vou na sua casa jantar. É o cotidiano. E muita gente estranhou, porque como é que Zaqueu ia jantar com o publicano? Que além de recolher impostos, era a fama dos publicanos, não é? Sim, recolhia muito mais do que devia. Como é que você vai jantar com uma pessoa desta? É o cotidiano. Imagina, Priscila, se Jesus estivesse aqui hoje, em 2020, para nos ensinar a lei do amor. Aonde ele estaria? E ele precisaria jantar com alguém. Ele jantaria com quem? Será que seria com o Papa Francisco? Eu acho que não. Com os doentes, com os necessitados de alma. Ele jantaria com alguém que estivesse necessitando do ensinamento da alma, com os publicanos de hoje. Com os publicanos de hoje. Não precisamos nem falar quem. Não precisamos falar quem é, não vamos. Porque até a gente, né? Não é? Então, é o cotidiano. A lei do amor, ela é implantada
através do coração e no cotidiano. E tem mais uma coisa importante que eu queria dizer. Outro dia me perguntaram assim, mas André, o mundo como ele está, como é que Jesus vai dar um jeito nisto? Porque Jesus é o governador do planeta. Sim. Então ele vai ter que dar um jeito nessa coisa toda. E como é que ele vai fazer? E eu fiquei pensando. Meu Deus, ele já veio, já implantou a lei do amor, já vieram profetas, já vieram seguidores, já vieram gente que esmiuçou ao extremo o que Jesus falou, a exemplo de um Chico Xavier, que deixou aí 400 e tantas obras, um Divaldo Franco, que está em plena atividade entusiástica, trabalhando aos 92 anos. Que bênção, não? Completa 93 agora. Como é que Jesus vai dar um jeito nisso? E eu não tive a resposta na hora, fiquei pensando. Até que um dia, um palestrante, que eu não lembro quem foi, mas ele disse assim, que Jesus iria dar um jeito nisto com um método muito simples e que ele já vem utilizando há mais de 2000 anos. Um coração por vez. É o método de Jesus. Então não importa a multidão, importa você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, é um coração por vez. A partir do momento que aquele coração se disponha a aprender a amar no dia a dia. E a gente nunca pode esquecer que Jesus é um espírito amigo, ele não está tão distante. Sempre quando a gente precisa, ele está conosco. Aliás, ele está sempre conosco. É só a gente abrir os nossos corações para aceitar e começar a vivenciar o Evangelho, né? Porque o que cura é o Evangelho, não é? Na realidade, são os ensinamentos que nos faz enxergar as situações e as problemáticas de maneira diferente. Porque as situações e as problemáticas sempre vão acontecer, não é? Os problemas vão acontecer. Mas a maneira como a gente lida, nós estamos na imperfeição ainda, não é? E tem um amigo muito querido, já desencarnado, que é o Ismael Batista, ali da cidade de Guaxupé, e ele dizia uma coisa importante para mim. Sempre ele dizia, e deve ter dito para muita gente, ele dizia assim, André, se nesta reencarnação nós conseguirmos tirar os pés das trevas, já está bom. Porque nós não buscamos angelitude. Ah, com certeza não. Não é? Então, nós precisamos ir aprendendo, com certeza. Com certeza. Quando o senhor fala de solidão, nessa época digital que nós vivemos, qual que é a indicação da espiritualidade quando a pessoa se sente só? Por que que nós nos sentimos só no meio a tanta gente, tantas opções, há tanta coisa acontecendo? Como que é visto? O que é solidão de fato, o que não é? É falta de afeto, é falta de... A solidão, na verdade, não tem nada a ver com morar sozinho. Sim. Porque de repente você mora com uma porção de gente e você é solitário. De repente você mora sozinho e você não é solitário. Então a solidão, ela tem a ver com o seu íntimo, não é? Sim, com certeza. E hoje, o meio digital, ele deixa as pessoas mais solitárias, porque você se isola. Então, é recomendado botar o feliz aniversário lá pelo Facebook, também é recomendado. Claro. Mas é tão importante o abraço afetivo pessoalmente. E este ano eu fiz uma experiência. Eu faço aniversário dia 24 de novembro. E eu tirei a data de aniversário do Facebook, só para ver quantas pessoas iam lembrar do seu aniversário do Facebook. Iriam lembrar. Muito pouca gente. Não por culpa delas, dos amigos do Facebook, pelo amor de Deus, mas porque não é possível, não é? Então a solidão, ela tem muito a ver com, ninguém lembrou do meu aniversário, mas você se fez lembrar. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que ir lá a campo. A gente precisa alimentar as amizades, né? Nutrir os relacionamentos, as relações. Exatamente, precisa ligar, não é? Não é só mandar mensagem, se doar, aparecer, se colocar à disposição. E quando a gente se coloca à disposição, as pessoas te abraçam e a solidão vai embora. Com certeza, a gente vai para um pequeno e brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Paz espera. Paz espera. De
De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre amor, gratidão, a busca pela felicidade. E agora a gente vai assistir um vídeo rápido, curto, importante, do palestrante Haroldo Dutra Dias. E neste vídeo ele fala sobre a humildade, que é um dos ingredientes essenciais para a felicidade. Ingrediente essencial. E ele também fala da gente ficar se comparando com os outros. Olha lá, será que isso faz bem, não faz bem? Vamos direto conversar com Haroldo Dutra Dias. O Emmanuel tem uma frase no Pensamento e Vida. Ele diz assim: a humildade é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Ser orgulhoso é difícil, a vida fica amarga, fica pesada. Tudo é complicado, porque em todo lugar que você chega, você tem que ser o melhor. Em todo lugar que você chega, você tem que dar ordem. Em todo lugar que você chega, você está se comparando. Está se comparando. Puxa vida, mas ele tem um olho verde, eu tenho um olho preto. O cabelo dele é mais liso, o meu não é. É mais forte. Ele é mais encarnado, eu sou menos. Você está se comparando. Ele fala, eu não falo. Comparação. Agora, o que leva à comparação? Você é um ser único. Aí você vai comparar comigo? Ou eu comparar com você? Qual o sentido nisso? Nenhum. Eu nunca vou ser você e você nunca vai ser eu. E aí tem uma música linda, né? E o Caetano Veloso diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porque você olha para alguém e acha que é só delícia, né? Nossa, mas é tão bom ser fulano, né? Você que pensa. Não existe comparação. Comparar é você pegar uma pera, uma laranja e ficar comparando. Você fica se comparando. Mas fulano está aqui, o outro está aqui. Não, esse é mais inteligente, eu sou menos inteligente. Esse aqui tem mais, esse aqui tem menos. Percebem? Então, o orgulhoso vive num inferno. Tudo é amargo. Tudo é pesado. O humilde, o pão é suave. Suave. O que é seu, é seu. É suave. E você passa a viver como alguém que flutua sobre a brisa. Essa é a grande virtude. Olha lá, Haroldo sempre muito pontual no que ele fala. Realmente a humildade é um ingrediente essencial para a felicidade, porque o orgulhoso sofre, o egoísta sofre demais, não é, André? A humildade é o contraponto do orgulho. E hoje, a maior parte dos sofrimentos da humanidade, ela é pontuada pelo orgulho. Então veja, nós estamos vendo na televisão, né, nos últimos dias, esta questão dos países, guerra, não guerra, ataque, não ataque. Infelizmente, novamente, nós temos essas questões ainda, que é muito próprio de planeta de prova e expiação, não é? Mas o que acontece? Todas as guerras foram deflagradas pelo orgulho. Pelo orgulho. Porque se alguém fala, não, vamos parar com isso, o outro também fala, então tá bom, vamos parar. E tem sido assim. Então Haroldo é muito feliz nas suas falas, em especial nesta também, quando ele fala da humildade. E não há que se comparar com as outras pessoas. Cada um é cada um. Como é que eu me comparo com o outro? Ah, o outro é melhor que eu, então eu tenho que ser melhor que ele. Vira uma concorrência. Não é? É uma competitividade. Hoje a palavra da vez não é competição, é cooperação, não é? Cooperação. Então você tem a humildade e você tem o amor. E quem se propõe a amar
precisa ir vencendo a questão do orgulho. Não estou dizendo que você vai virar humilde, não. Mas nós precisamos ir trabalhando essa questão do orgulho, porque isso nos fere, como você diz, a gente fica infeliz. Também é um adversário da felicidade, o orgulho. Aliás, um dos maiores. Um dos maiores, porque a coisa fica muito complicada. E aí, nós tivemos aqui já hoje Chico Xavier, não é o momento Chico Xavier, e ninguém mais do que ele também nos ensinou essa questão do esquecimento de si mesmo, desse chamamento de responsabilidade para o amor. Imagina que outro dia eu ouvi uma história, acho que foi o próprio Haroldo que contou, de Chico, né? E eu sou um garimpador das histórias do Chico também. Bom, né? Aquelas histórias inéditas. Então, quando eu vejo alguma assim mais desconhecida, que o público gosta, não é? Como exemplo. E Chico era muito jovem nesta época, ainda em Pedro Leopoldo, e ele atendia os doentes, e naquela época as pessoas chegavam amarradas no centro espírita, tomadas por espíritos, era muito comum naquela época. E chegou um doente lá, um senhor muito simples, lá da roça, chapéu de palha, e ele se dizia tomado por um espírito. E na época, Chico Xavier resolveu fazer uma sessão de desobsessão, uma reunião mediúnica. Olha. E sentou-se lá na mesa, o doente, o próprio Chico, muito jovem, como eu disse, o dirigente espírita, o presidente da casa espírita, que era dotado até de um certo orgulho, não é, por ser o presidente, por imposição do cargo. E aí apagaram a luz e começou a reunião mediúnica. Se comunica um espírito aqui, outro acolá, e o senhorzinho lá esperando, que era o doente. No meio da sessão, olha que coisa, o doente, esse senhor, tira do bolso um cigarro de palha. No meio da sessão, parece uma coisa, né? Mas o Chico contava isso. E acende o cigarro no meio da sessão. O presidente manda imediatamente interromper a reunião, acendeu a luz tal, e passou uma descompostura naquele senhor. Como é que ele acendia um cigarro numa reunião mediúnica, num centro espírita? Era um absurdo. E aquela fumaça. E aí o dirigente olha para o Chico, que é o senhor amor, não é? O homem, Chico Amor Xavier, como a gente costuma dizer. E o presidente disse assim: Chico, fala alguma coisa. E o Chico, olha o que o Chico falou. Chico olhou para o senhor e falou: meu irmão, joga a fumaça para o meu lado. Ai, gente. Não joga para o lado dele, não. Então, olha que coisa. Né? Ele estava esperando que o Chico ia passar uma descompostura também. Não, joga a fumaça para o meu lado. Então, a gente teria essa atitude de amor, de humildade. De compreensão. De respeito à atitude do outro, porque o outro pode dar o que ele consegue dar, só isso, mais nada. Então, quando nós tivermos... E essa é a grande dificuldade das relações, porque a gente cria expectativas, não é? A gente espera que o outro se comporte da maneira que a gente se comportaria ou gostaria, mas nós todos somos muito diferentes. E a gente quer começar a mudança pelo outro, né? Pior ainda, não né? por si. Então é assim, o marido quer mudar a esposa quer mudar o marido. Eu conto numa palestra, de uma forma rápida, que a mocinha, conhece o mocinho jogando futebol no clube. Ela passa a ver aquele mocinho jogando futebol, de uniforme, todo paramentado, se apaixona, aí ele também se apaixona por ela, jogando futebol no clube, como eu disse. E aí tem lá o romance, o noivado, antigamente se noivava, não é? Tem lá o casamento, aí com um mês de casado, ela diz para ele: não joga mais futebol que eu não quero. Ora, conheceu ele jogando futebol. Então a gente tenta mudar o outro. O marido quer mudar a esposa quer mudar o marido. Os pais querem mudar os filhos depois de crescidos, o que fica inviável. Então a mudança tem que começar por nós mesmos. É uma grande ilusão querer mudar o outro, sendo esse que o a gente convite da precisa, doutrina. né,
prestar atenção na gente. O outro é o outro. O outro é o outro. Tá bem na palavra, né? E Jesus sabe disso, por isso que ele nos ama tanto. Porque ele sabe que nós somos o outro, não somos ele. E ele nos compreende perfeitamente. Por isso que ele nos ama tanto. Quando a gente tiver essa noção do outro, nós também vamos conseguir amá-lo da mesma forma. André, eu tenho uma pesquisa aqui, que foi a maior pesquisa científica sobre felicidade que foi feita. Chama Grand Study, que é o maior estudo longitudinal para investigar os fatores de felicidade. Então, foram pegos 268 alunos de Harvard em 1938. Enfim, foram gastos mais de 20 milhões de dólares nessa pesquisa. E o grande resultado foi: se você quer chegar feliz no final da sua vida, precisa se cercar de pessoas e ter diversas relações próximas. Porque eles no resultado, eu achei tão importante essa pesquisa sobre felicidade, porque o resultado, olha, fala que nós somos humanos, somos seres, né, animais sociais, e que a partir dos 50 anos dava para prever com mais precisão a saúde dos voluntários a partir do número de relações próximas. Olha a importância da doação. E também fala do número de pessoas que você se preocupa. Você é mais saudável fisicamente de acordo com a quantidade de pessoas que você se preocupa, que você se doa. Então, o mundo, a gente não pode ser tão individualista assim, tão egoísta, não é? O que você fala, assim, para a gente finalizar o nosso programa, para dar um toque para as pessoas, uma dica sobre a felicidade, não ficar buscando infame, sucesso, dinheiro, nada disso, porque isso não traz. É comprovado cientificamente, não é? Essa pesquisa é importantíssima. Eu acho o seguinte, felicidade, para você ser feliz, você precisa criar redes. E não é rede social, simplesmente. É redes de amizade, redes de amor. Porque quem ficará conosco no final da vida física? Alguém vai ter que estar conosco. E as pessoas não se preocupam. Então, não se cria o resultado dessa pesquisa. Então, todo mundo, eu quero morar sozinho. Eu quero terminar essa relação. Não, tudo bem, cada um é cada um, não estamos aqui sem nenhum tom de crítica. Claro. Mas o amor, ele tem que ser um pouco mais universalizado para que nós tenhamos quem também nos ame no final dessa reencarnação. Com certeza. Porque senão nós estaremos sozinhos. Não adianta buscar a parte material e não buscar a parte espiritual. Não é? Não adianta morar num castelo, ter um banquete e comer sozinho, não é isso? Olha, tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Clarice Lispector. Sim. E ela diz o seguinte, abre aspas, por todos os lugares por onde passei, procurei deixar o melhor de mim mesma. Se não fui notada, é porque não me enxergaram com os olhos do coração. Então, é isso, acho que nós temos que ir passando pela vida física, nesta reencarnação que nós estamos com este privilégio aqui de estar reencarnados e semeando, deixando aí fazendo o melhor nosso de melhor. nós, claro, né? E com isso nós temos que aprender, né? Então, eu sou espírita de berço, então eu não conheço uma outra religião, mas até hoje eu me encanto com a doutrina espírita, que faz esse convite às pessoas no dia a dia para ser mais feliz. Olha, nós temos uns amigos em Valinhos que chegaram na doutrina espírita agora, 1 ano e meio, por aí. Estão encantados com a doutrina espírita. Então, quando você vê alguém encantado com a doutrina, não no sentido de fanatismo, nada disso. Não, de no jeito sentido nenhum. de ter conseguido algum caminho melhor, não que os outros não sejam também, mas é uma viabilidade, né, de estudo, de entendimento. Então, quando você vê alguém com esse encantamento, você também se reforça, você também fica mais feliz. Acho que é isso que importa. Com certeza, é compartilhar conhecimento, que a gente precisa Claro. compartilhar, não é?
Claro, É isso não reter a mesmo. informação. Isso é importante. Mesmo. André Luiz Rosa de Valinhos, aqui no Esferas da Vida. A gente agradece a sua participação. Espero tê-lo sempre aqui com a gente. É só nos avisar quando estiver aqui próximo a Araraquara que a gente faz um programa. Priscila, eu que agradeço imensamente a oportunidade de aqui estar com vocês. Agradeço ao público que nos acompanha. E muito obrigado. Só para agradecer. Gratidão. 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 Hoje por e este sempre. momento. Muito obrigado. Por este momento, o Esferas da Vida fica por aqui. E não se esqueçam, nós estamos na TV Mundo Maior, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TVM. Na TVM todas as terças-feiras, às 7h30 da noite. E nos demais veículos, todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite. Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara.